graça não é de graça. E começa dizendo assim: a graça é um tesouro de preço inestimável, pois é um presente conquistado na cruz pelo sacrifício do Senhor Jesus. No entanto, tem sido vendida como uma mercadoria barata em feira livre, anunciada aos gritos pelos vendedores. Essa falta de entendimento quanto a esse princípio tão fundamental à fé se transformou em um cancro na igreja atual, pois tem corroído o temor, a disciplina espiritual no corpo de Cristo. Vamos entender primeiro essa graça. A graça é um tesouro de preço inestimável, pois é um presente conquistado na cruz pelo sacrifício do Senhor Jesus. Que graça é essa? A salvação. Ela veio para nós de graça. Ela veio. Mas para Deus não foi de graça. A Bíblia diz, eu até marquei aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa graça custou para Deus a entrega do próprio Filho na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, para remover o pecado definitivamente, porque depois de Jesus não há necessidade de sacrifício pelo pecado, porque ele foi o último Cordeiro de Deus pelo pecado. Então custou para Deus, não foi de graça. E para o próprio Senhor Jesus, muito menos, porque aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2:11, diz assim, logo no início: tende em vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte na cruz. Então Jesus se humilhou, tornou-se semelhança humana, se esvaziou e morreu na cruz. Então custou para Jesus, custou o sangue, custou a condição. Ele estava na posição de Deus, se fez carne, se fez humano, morreu na cruz, foi humilhado pelos pecados. Ele carregou os pecados de toda a humanidade. Então essa graça veio para mim de graça. Porque quando Jesus ofereceu, quando ele morreu, eu não tive que fazer nada por isso. Quando Deus entregou, eu não tive que fazer nada por isso. Deus fez de graça para mim. Olha, eu vou entregar meu filho por você, não importa quem você é, ou a condição que você vive, tanto os que estavam sobre o mundo, quanto os que viriam depois. Porque em pecado me concedeu a minha mãe. Nascemos com a natureza adâmica, pecaminosa. Muito bem. O Senhor Jesus deu, pagou. Eu recebi esse privilégio, esse caminho. E por ele não tive que fazer nada, quando ele veio. Mas se eu desejo tomar posse, usufruir, fazer parte dessa entrega, aí sim começa a minha parte com Deus, o meu sacrifício, a minha cruz. Aí eu tenho que assumir, eu tenho que pagar um preço. Aqui nesse início diz que infelizmente essa graça tem sido confundida dentro das igrejas com libertinagem e com falta de temor.
Hoje em dia, infelizmente, isso aí você vai ver. Hoje em dia, estão usando a palavra de Deus, estão usando até a Bíblia para tentar justificar suas carnalidades, suas imundícies. E é fácil você hoje em dia ver pessoas fazer tudo em nome de Deus. Então hoje há igreja para tudo. Há igrejas que a pessoa vive na prostituição, vive no engano, na prostituição, enfim, vive no erro. E ela diz assim: ah, mas Deus é amor. Essa forma de eu me prostituir, ou essa maneira de eu me envolver com pecado, é uma forma de eu expressar meu amor. E aí estão usando a palavra de Deus, o nome de Jesus, para inventar igreja para tudo. E aí você já sabe do que eu estou me referindo. Infelizmente. E há ainda aqueles que falam: ah, mas Deus me entende. Estão usando dessa graça para dizer: Jesus já morreu pelos meus pecados, Ele vai me perdoar. É essa a questão. O que é o perdão? O perdão só acontece quando a pessoa se arrepende e abandona. Se não houver abandono do pecado, não há perdão. Eu li o provérbio, se não me engano foi 28 dias atrás, quando diz: quem cobre seu pecado não prospera, mas o que confessa e o abandona alcança misericórdia. Então, infelizmente, tem pessoas que, em nome dessa graça, diz assim: ah, Deus me perdoa. Vai lá e engana. Aí vai lá e pede perdão, me perdoa. Daqui a pouco vai lá e faz a mesma coisa. Adultera, fornica, prostitui, faz um monte de coisa errada. Aí chega na igreja, com remorso, com lágrima de crocodilo, pede perdão. Daqui a pouco sai da igreja, faz tudo de novo novamente. Não há perdão para essa pessoa. O perdão só é liberado por Deus, o sangue de Jesus só encobre os meus pecados, só me limpa quando eu me arrependo e abandono. Quando dentro de mim eu rejeito aquela vida, eu não quero mais. Eu me arrependo de ter sido o que fui, de agir como eu agi, de ser o que eu era. Eu não quero mais. O mundo quer, mas eu não quero. Então, esse sangue, essa graça, esse sacrifício me alcança e me limpa e me lava. Muito bem, vamos continuar para a gente entender melhor esse estudo. Será que a graça de Deus permite viver a vida cristã livre da justiça, da misericórdia e da fé do reino de Deus? Claro que não. O que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado no Novo Testamento, porque Deus não mudou, o seu caráter. Quem usa a graça de Deus como desculpa para a libertinagem, na verdade, não nasceu dele e não possui sua natureza, porque se a possuísse, entenderia o quanto custou para o Senhor Jesus o perdão dos nossos pecados. Ou seja, o que Jesus passou na cruz por mim, isso é um assunto muito forte, porque existem pessoas que, infelizmente, elas não entenderam que o mais importante para nós é a vida eterna. Nós sabemos que o diabo, ele não quer uma casa, ele não quer o carro que você tem ali, ele não quer a família. Como assim, pastor? No sentido da sua vida. Porque ele atinge essas áreas para tentar te tirar de Deus. Mas, no que diz respeito à minha vida, ele quer a minha alma.
Então ele vai usar coisas e pessoas, problemas, para tentar me afastar de Deus. Mas aquilo para ele não tem significado algum. Satanás não quer uma casa, um carro, uma posição. E ainda que ele atinja a família, que são pessoas e almas, mas você tem que entender que o que adianta eu ganhar toda a minha família e perder a minha alma? Eu tenho que ter o foco primeiro na minha salvação. Se eu não tiver salvo, eu não vou salvá-lo. Eu tenho que primeiro me salvar. Eu tenho que primeiro entrar pela porta, entrar e pela porta. Se eu não entrar, eles não entram. Então o diabo usa os problemas para roubar de mim, de você, o mais importante. Então você que está atravessando por lutas, você tem que ter a mente de Cristo para entender as estratégias do inimigo, as estratégias do diabo. O diabo, que é o nosso adversário, anda ao redor como leão, só buscando uma maneira de nos destruir. E o que ele quer roubar? A salvação. E às vezes ele não consegue tirar a pessoa da igreja, mas coloca a pessoa contra Deus, fazendo a pessoa, por causa de um problema, se sentir abandonada, frustrada com Deus. Ah, mas isso não aconteceu como eu esperava. Ah, mas não recebi o que eu esperava. Mas o mais importante você já recebeu. E as outras coisas vos serão acrescentadas. O mais importante, senhora e senhor, eu já tenho. É a vida eterna, é a minha alma na mão de Deus. O resto é um detalhe, é uma consequência. Se eu não conseguir o sucesso profissional, financeiro, familiar, físico, eu vou lutar por isso. Se não vier no meu tempo, vai vir no tempo de Deus. E se não veio, porque não estou pronto para receber. Deus está me preparando para isso. Agora, eu não vou abrir mão do mais importante, que é a minha aliança com Deus, a minha entrega pela minha salvação, porque as outras coisas na minha vida ainda não estão como eu quero. Isso não é inteligente. Não é inteligente eu largar Jesus porque minha esposa tem um comportamento mal dentro da igreja, ou porque meu marido tem um comportamento mal. Mas espera aí, você está querendo o quê? Se você muda no teu relacionamento com Deus, se você se torna indiferente, você está querendo o quê? Dar o troco em Deus? Ou você está querendo mexer com essa pessoa usando de chantagem? Você não está sendo sábio. É isso que o diabo quer. Ou seja, eu vou fazer pirraça. Eu vou falar para minha mulher, para minha esposa, que eu não vou na igreja. Porque ela não quer fazer minha vontade, eu não vou na igreja. Ué, mas o que ela tem a ver com o meu relacionamento com Deus? Se eu tenho um problema para resolver no meu relacionamento, eu vou buscar a direção de Deus, vou buscar um aconselhamento do pastor para saber o que fazer. Mas eu não vou interferir na minha vida com Deus, porque meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe está me perseguindo ou não está de bem comigo. Não, pelo amor de Deus, gente. Guarda o maior tesouro, que é a vida eterna. Jesus pagou um preço, acabamos de ler, tão alto, e eu vou abrir mão disso por uma coisa tão insignificante. Por isso que tudo que te separa de Deus não é bênção, é maldição. Tudo que lhe separa, tudo que nos separa de Deus não é bênção. Se tem algo te separando, está te separar de Deus, então cuidado. Se você tiver que tomar uma decisão radical, tome. Você não está tomando em cima de uma emoção, você está tomando em cima de uma fé inteligente. Eu estou abrindo mão disso pela minha vida eterna. Porque se eu continuar nesse lugar, andando com essa pessoa, fazendo isso, eu vou me perder. Eu vou cair naquela vida que eu estava antes. Eu vou voltar a ser quem eu era. E eu não quero. Então me desculpe fulano, me desculpe Beltrano, eu não vou continuar fazendo isso. Eu quero guardar o maior tesouro. Jesus pagou um preço muito caro pela minha alma para eu viver no pecado. Pense nisso. Vamos continuar. O Senhor que
proporciona a graça e escreve o nome no livro da vida é o mesmo que, ao ver essa graça sendo rejeitada pela recusa de uma vida na disciplina da fé, pode remover nosso nome de lá. Diante disso, entendemos que a salvação é pela graça, mas não é de graça. Temos um preço a pagar, que se chama renúncia da própria vontade. Olha aí, vamos continuar. É essa obediência integral, que é o jugo do Senhor Jesus, que precisamos tomar, se de fato fomos salvos. Veja que essa graça tem o preço da renúncia. Que renúncia é essa, pastor? A renúncia da própria vontade. Essa salvação, ela vem por uma obediência. E eu pergunto para você, é fácil servir Jesus? A Bíblia diz lá em Eclesiastes assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte óleo na sua cabeça. Quando o sangue de Jesus nos lava, quando nós confessamos e vivemos na obediência, nossa veste diante de Deus é limpa. Agora imagine um mundo, uma podridão de lama, e você quer se manter limpo nesse mundo podre. Então você tem que andar com cuidado, para que as suas vestes não sejam o quê? Sujas, que você não esbarre lá numa sujeira, ou não arraste ela no chão. Você tem que ter cuidado com sentimentos, você tem que vigiar com quem anda, qual a intenção daquela pessoa, quem ela é. Quando ela abre a boca para conversar comigo, o que sai da boca dela? Ela edifica minha vida com Deus? Ela me dá alguma coisa de bom? Não estou falando material não, espiritual. Então, se eu vejo que aquela pessoa, ela não tem nada para dar, eu vou trazê-la para Jesus. Se ela não quer nada com Jesus, então o meu convívio com ela vai ser o mínimo possível. Só por conta de trabalho ou de consideração. Mas eu não vou ter intimidade, porque eu sei que aquela pessoa, sempre que abrir a boca, ela vai trazer algo que vai tentar contaminar a minha fé. Então você tem que vigiar seus sentimentos, porque entenda, eu aceitei Jesus, Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu continuo nesse mundo. Jesus não voltou, eu não morri. Então significa dizer que todo dia a minha alma corre o risco de se perder. Então eu tenho que viver ali uma vida com Deus, de maneira que a minha fé se alimente. Você tem que criar esse hábito de orar, tanto quando acorda, quando dorme, agradecendo e pedindo que esse dia seja uma bênção, mas também escolher um momento para você buscar ali na sua casa, meditar na palavra, e antes de ler, e recomendo que você leia o Evangelho da Paz, que são os livros que relatam a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você, antes de ler a palavra, pedir: Deus, fala comigo, para você ter a mente de Deus, para que a tua carne não te escravize em sentimentos sujos, mesquinhos, egoísta. Jejuma, meu Pai, eu jejum para santificar minha carne, que essa carne podre seja santificada, para que eu não me entregue. Vigiar teus pensamentos. Satanás sugere pensamentos. Você que é uma pessoa que sabe onde o diabo tem batido na tecla, você que não se definiu no amor, é uma pessoa que está em busca da felicidade, o diabo pode querer se aproveitar da tua carência e colocar um homem errado ou uma mulher errada na tua vida, que é o que mais tem. Vigie sentimentos. Você que é uma pessoa que no passado guardava mágoa, Satanás vai querer usar pessoas para te provocar, e não é de fora, não, de dentro, para que você guarde sentimentos. Meu Deus, quantas coisas. Por isso que precisamos do Espírito Santo, porque Jesus disse: eu irei, mas rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo
que vos guiará toda a verdade. Aí eu pergunto, é de graça? É a cruz que Jesus mandou tomar. Você vai sair agora da igreja, Satanás vai te oferecer, vai usar pessoas para te perseguir, vão vir problemas pessoais, é você saber lidar com sentimentos, é você rejeitar os sentimentos do inferno e só permitir que entre dentro de você aqueles que agradam a Deus. É uma luta diária. Por isso que a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. É a guerra diária. E quem vence? Quem está forte. Quem vence? Quem está aliado a Deus. Quem vence? Quem tem seus olhos na salvação da alma. A pessoa não vai se vender, não vai se entregar, não vai trocar o mais importante por uma coisa tão insignificante. Porque o pecado vem disfarçado, né, de oportunidade. O engano, o dinheiro fácil, suprir uma necessidade ali, o pecado vem disfarçado de oportunidade, de bênção até, para roubar a vida eterna da pessoa. Então, essa graça, ela é conquistada diariamente numa vida com Deus. Por isso que agora, nessa busca, você vai derramar a sua vida. Se você reconhece que você confessou, houve confissão, mas não houve arrependimento, se arrependa. Você que esfriou na fé, um dia você esteve muito bem com Jesus, hoje você não está bem, volte ao primeiro amor. E você que ainda não nasceu do Espírito Santo, peça a Deus o batismo com o Espírito dele, para que você possa fazer a vontade dele e ter os seus olhos na vida eterna. Amém?